Mas, Carlos, você está demorando muito para falar de Júpiter em Gêmeos. Não demoro mais, começo agora. Quais são as características que a gente pode esperar, né, generalidades, do trânsito de Júpiter pelo signo de Gêmeos? Como eu disse antes, Júpiter em Gêmeos está em exílio. Júpiter fica em domicílio em Sagitário e também em domicílio em Peixes. Tradicionalmente falando, Júpiter rege Sagitário e também rege Peixes. Sagitário domicílio diurno, Peixes domicílio noturno. Júpiter ganha exaltação, que é uma outra dignidade, em Câncer. Em Gêmeos, ele está no signo oposto ao Sagitário, portanto ele está desfocado, ele perdeu a sua capacidade, né, de expressar seu poder de expansão, sua característica mais generosa, mais buscadora e otimista, porque em Gêmeos, o grande poder dos Gêmeos é, como eu disse anteriormente, o benefício da dúvida, a dispersão, a multiplicação, não ficar num foco só, porque a pessoa que fica muito num foco só, para vocês terem uma ideia de um funcionamento de um Júpiter poderoso em excesso, sem freio nenhum, é que a pessoa se torna mais ou menos fanática, né? Fica meio dogmática, só ela está certa, só ela pode chamar a atenção, só ela é interessante, e tudo tem que ser muito, tudo é vigoroso demais, não há pausa para você raciocinar, né? Então, e tem que seguir uma lógica maior, um poder maior, uma filosofia maior, e todos têm que estar felizes, que é tudo muito legal, né? Só que em excesso pode causar desgastes muito grandes, e as pessoas têm ritmos diferentes. Quando Júpiter está em Gêmeos, essa facilitação do grande movimento, né, das grandes coisas, das coisas homogeneizadoras dos interesses, do direito, que são coisas muito nobres, isso aí fica reduzido, fica lateral, se manifesta de maneira lateral. Como é que faz isso? As características de Júpiter manifestas lateralmente, isso se faz de maneira possivelmente inconsciente nas coletividades, os indivíduos fazem isso acontecer, a pessoa faz a coisa sem saber o que faz e se ressente com as reações alheias, tipo, não, vou falar isso aqui porque isso é bom para... Vou sair dizendo, né? E aí a outra pessoa reage com mais veemência àquilo e, poxa, não sabe ouvir a minha verdade, está me limitando a minha liberdade de expressão. E não é exatamente isso que está acontecendo. A pessoa não está vendo o quanto ela está sendo invasiva. É muito comum isso, especialmente quando se trata de indivíduos. Em coletividades, há um estímulo muito grande, não é que o Júpiter pare de estimular, esse estímulo jupiteriano, só porque ele está em exílio, não desaparece, mas o estímulo muito grande é a cabeça, mas não a prática, não ao trilhar, mas é aquele que sabe o caminho pra caramba, mas não trilha o caminho, né? Ele fica questionando 1 milhão de vezes. A gente pode ver uma profusão enorme de pessoas fazendo isso, ganhando um certo destaque, seja midiático, seja em organizações, seja na conversa de boteco, todo mundo que tem essa tendência ganha um destaque muito grande porque ganham também um certo carisma e ganham também uma capacidade de se impor, falam mais alto, também característica de Júpiter. Isso aí dá margem a uma tendência coletiva que a gente vê muito nas redes sociais, mas que pode recrudescer, que é, mas você está falando uma coisa aí que não é isso, todo mundo sabe que, que é o senso comum. O senso comum é o todo mundo sabe que, mas quando você vai a fundo num assunto, não é assim, não é bem desse jeito, né? Como aquela história, brasileiro é muito fraterno, todo mundo sabe que o brasileiro é fraterno. Essa perspectiva é bastante contestável, porque você tem condições e tem condições. Você tem manifestações de fraternidade, não tem manifestações terríveis de egoísmo e de falcatrua. Você tem N manifestações. Não é assim, não é uma generalidade, mas o todo mundo sabe que faz isso. Então há essa tendência que é meio que o dogma, né, transformado em pseudo-sabedoria popular, né? Há também uma tendência muito forte à multiplicação de interesses e de dispersão de energia em muitas coisas sem aprofundamento. Aí você pode dizer assim, mas isso aí, eu que sou versado em astrologia, já sei que Gêmeos faz isso. Agora, multiplica isso do arquétipo geminiano, que tende, né, não é um absoluto isso, mas que tende a ter muitos interesses, todas as coisas parecem interessantes, mas imagine isso numa coletividade inteira que se predispõe a fazer um monte de coisas, mas não termina, porque o tédio, as pessoas se entediam muito mais rapidamente com coisas que exigem concentração. Então a gente vê celebridades
imediatas, né, que sobem, explodem e desaparecem. A gente vê coisas que de repente despertam o interesse de todo mundo acha o máximo, e daqui a pouco aquilo ali não é nada, foi substituído por alguma coisa outra legal. Se você acha que isso já existe, e na verdade existe mesmo, imagine com o Júpiter transitando no seu signo de exílio, em que há uma potencialização justamente de uma tendência como essa. O que requer que as pessoas que vão trabalhar, por exemplo, com comércio, com indústria ou com proposta de serviços, precisem muito da diversificação. Outra coisa que esse Júpiter em Gêmeos vai promover e muito são questionamentos, alguns deles até severos. Outras vezes, isso chega ao deboche. Na verdade, até mais vezes do que ser uma crítica severa. É o deboche. O geminiano perde o amigo, mas não perde a piada, né? Como diz aí o senso comum. Mas são questionamentos quanto a dogmas e modelos muito fechados de pensamento, e o que inclui aí o pensamento religioso. Tem um lado legal, né? Que as pessoas não ficam fechadas num único viés, abrem o raciocínio para outras coisas, prestam atenção, nem que seja por um momento, a coisas que são diversas, as suas tradições e as suas raízes. Isso é interessante. O problema é quando nada parece fazer sentido para coisa nenhuma, porque tudo aquilo ali parece uma bobagem. E que tudo é passível de debate, mas não se chega a lugar nenhum. Isso aí é que é o complicado. Em organizações coletivas, isso acontece com mais intensidade do que em pequenos grupos de indivíduos. Uma coisa que é curiosa também, com Júpiter transitando em Gêmeos, é aquela condição das muitas opiniões sem base, né? Apenas retransmissões que são meio que uma função papagaio, uma espécie de função papagaio. As pessoas saem retransmitindo as coisas sem pensar, sem questionar, sem consultar. E saem emitindo opiniões, né? Como se aquilo ali tivesse que ter uma respeitabilidade enorme. Aquilo ali vai ter o mesmo peso da celebridade relâmpago, começa e acaba. Para outros vai ser o contrário, vai ter uma intensificação de um esnobismo intelectual. Mas o pior não é nem isso, né? O problema do Júpiter em exílio é justamente que esse esnobismo intelectual ao qual as coletividades ficam mais sujeitas, claro que alguns indivíduos relativamente mais preparados, muito mais, esse esnobismo intelectual ele é apontado para o outro. As pessoas acham que são os outros que estão sendo snobs. Por exemplo, se você está me vendo aqui falando, usando alguns termos que não estão dentro do seu vocabulário, não estão no seu jargão, você pode considerar que isso aqui é uma fala snob, quando na verdade isso aqui é uma maneira, é o melhor possível que eu pelo menos encontro para me comunicar com vocês. Mas é muito fácil a gente apontar para o outro, é a projeção de sombra em termos junguianos, né? É muito fácil a gente apontar para o outro e dizer assim, você é isso, você é aquilo, você é um snob. É o snob, é o soberbo e tal. O que está fazendo ali? Você está apontando sua própria soberba, seu próprio snobismo a outros, né? Especialmente se os outros não lhe deram a atenção da qual o indivíduo se acha merecedor. Indivíduos e coletividades, né? Grupos inteiros que acham que aquele senso comum que vomitaram em cima dos demais, ou aquele dogma, aquele modelito canônico que assim, já foi mais do que discutido, né? Vomita aquilo ali em cima do outro, e o outro fala assim, é melhor nem entrar nessa discussão. Então os outros começam a ficar muito furiosos, se sentem rechaçados, desrespeitados. Isso vai ter resultados aí muito fortes em meios acadêmicos, nas escolas, nas modificações nos transportes para escolas, mas também pode ter o outro lado legal, que é o levar o conhecimento para localidades próximas umas das outras através de transportes mais acessíveis à população. Outra coisa muito boa que a gente pode esperar desse trânsito de um ano é que as publicações, os meios de publicações, que podem ser os impressos, está tendo aí um revival aí dos meios analógicos de fazer as coisas, né? Pode até estar com uma quantidade menor, com um lucro menor, mas tem um revival disso ocorrendo, e isso aqui também está dentro desta mesma onda. Por exemplo, as publicações impressas, tanto quanto as publicações online, ganham espaço a mais, porque a necessidade de trocas de informações e de comunicação multiplica. Os cursos a serem oferecidos também se desenvolvem outra vez. Há uma sede extrema por conhecimento, que as pessoas percebem que, pelo benefício da dúvida que Gêmeos traz, aquilo ali ficou insuficiente, então vamos catar mais
informações para a gente se sentir um pouquinho mais arrumado. O problema depois vai ser organizar essa quantidade enorme de informação. Para isso existem cursos como os nossos aqui para organizar o pensamento, né? Planejar roteiro de viagem e fazer comércio exterior também está numa boa, porque o Mercúrio que rege os Gêmeos é comércio. Gêmeos é um signo bastante comercial, é o persuasivo, e o Júpiter passando ali, você fazer transporte de produtos para longe é uma beleza. A outra coisa que eu acho muito bacana com uma passagem como essa é que, justamente pelo fato de ter no ponto inverso à sua regência, o Júpiter em Gêmeos ajuda muito a grupos de intelectuais pensarem transdisciplinarmente. Grosso modo, pensar transdisciplinarmente é você ter um pensamento complexo, que não é complicado, né? É considerar várias vertentes, várias opções, vários conhecimentos, vários saberes, para poder explicar um ou mais níveis de realidade. Uma só especialidade não explica, não dá abrangência, não dá profundidade suficiente, ainda mais nos dias de hoje, a um determinado dado, a uma determinada condição, seja ela social, seja ela um avanço tecnológico, ou ainda um próprio avanço científico mesmo. Mudanças de paradigma que estão assim sendo ensaiadas com o Júpiter transitando em Gêmeos, até que Urano chegue lá em 2026.